Eu fui surpreendido ainda, por uma informação ainda há pouco, dizendo que o plenário seria suspenso. Fechar o plenário do Senado porque tem uma comissão funcionando é o contrário. As comissões é que têm que parar para o plenário continuar funcionando. Tem alguma coisa errada. Mas me disseram que era a decisão da presidência, né? Mas não pode. Isso aqui é inaceitável. Nós não podemos aceitar paralisar o plenário do Senado, seja por qualquer razão. Esse é o último lugar que para, é o plenário. A não ser que feche o Senado, aí é outra coisa. Mas só pode fechar pela força. E isso está distante de acontecer. Mas eu faço esse registro para dizer que eu não aceito, e eu acho que nenhum senador deve aceitar a paralisação do plenário do Senado, em função de qualquer que seja a comissão. As comissões são importantíssimas, mas o plenário é soberano. Mas eu queria trazer, na verdade, hoje, aqui para o plenário, uma agenda positiva. Diz o artigo 49 da Constituição Federal, diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional, e ali no seu parágrafo 10º, diz que fiscalizar e controlar é ação exclusiva do Congresso, seja de uma ou de outra das casas, fiscalizar e controlar diretamente, ou por qualquer de suas casas, ou pelo Senado, ou pela Câmara, os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta. Então, cabe ao Senado Federal fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. A pergunta que não quer calar: o Senado faz essa fiscalização? O Senado controla o Executivo? A resposta é não. Senadores, se o Senado da República exercesse o mandamos constitucional, nós não teríamos o Petrolão, nós não teríamos as CPIs que terminam em pizza. Invariavelmente, as CPIs não investigam nada, servem com objeto de chantagem e terminam inconclusas. Então, na verdade, é que nós não cumprimos as determinações constitucionais. Por isso, senador, essa é a primeira parte do discurso, porque depois vem a agenda positiva, né? Não posso ficar aqui só entre Dilma e Temer, que são duas agendas negativas, né? Então, eu quero construir aqui uma agenda positiva. Vossa Excelência, com a palavra. Senador Capiberibe, mas eu diria que esse tema que Vossa Excelência coloca é positivo para o Brasil. As CPIs não podem ser um balcão de negócio. As CPIs talvez sejam um dos melhores instrumentos à disposição do Parlamento para ajudar o país a se livrar de suas mazelas. Eu tive o desprazer de participar da CPI do Bamerindos, do HSBC, como suplente. Eu fiquei pasmo. A CPI começou e terminou, nem requerimento foi aprovado. Sabe por quê, senador Capiberibe? Porque as maiores forças econômicas do país estavam ali enroladas. Eu tenho dito que a Receita brasileira, a rede dela, ela pega muito lambari. Eu não sei como Vossa Excelência conhece lá no Amapá, aqueles peixinhos... Piaba. Piaba. A rede da nossa Receita, ela pega muita piaba, e ela é perfeita para isso. Mas para jaú, para dourado, para peixe grande, não pega. Então, esse foi descoberto através de um funcionário do Bamerindos que tinha roubado dados, furtado dados, e acabou vazando esses dados, e que um consórcio de jornalistas descobriram que 8 mil brasileiros tinham contas lá. Ter dinheiro no exterior não é crime, mas essa CPI foi aberta com a autoria, pedido pelo senador Randolfo Rodrigues, e ela acabou dando em nada. Sabe por quê? A gente via uma verdadeira festa ali para a coisa não funcionar.
obviamente, e aqui quero fazer justiça, o relator, ele também não teve as condições para fazer aquilo funcionar. Que era retirar os dados, descriptografar os dados. Mas eu vejo que nós temos o caso da CPI da Petrobras, que aconteceu a mesma coisa. Então, eu fiz essa parte simplesmente para lhe parabenizar, porque nós precisamos falar desses assuntos, sim. As CPIs, elas precisam começar e terminar dentro dos ditames democráticos e republicanos. Elas não podem ser um instrumento para ninguém ganhar dinheiro. Muito obrigado. Obrigado, senador Medeiros. Vossa Excelência tem inteira razão, não apenas as CPIs não investigam, como praticam umas negociatas terríveis que terminam todas invariavelmente em pizza, não é? Mas eu repito, para os que nos visitam, que uma das nossas funções aqui no Senado da República é fiscalizar e controlar o Poder Executivo. Não só esse Senado, como a Câmara, não fiscaliza, mas como entra em conluio com o Executivo para participar dos grandes desvios de recursos públicos no país, como é o caso da Petrobras. A Petrobras, nas investigações da Força-Tarefa da Lava Jato, identificou, de um lado, os corruptores, os grandes empreiteiros do país que estão na cadeia, e, de outro lado, os agentes políticos, representantes políticos, uma parte dessa casa, outra parte da Câmara. Ou seja, a Operação Lava Jato, as investigações estão mostrando que há um conluio entre o Poder Legislativo e o Executivo. Então, nós não temos autonomia para investigar, nós não temos autonomia, que é da função, a Constituição nos garante isso. Por isso, eu queria agora entrar numa possibilidade de investigação. A sociedade está refém de meia dúzia de donos. É os donos do Senado, é os donos da Câmara, é os donos do outro lado da rua, do Palácio do Planalto. São esses donos que mandam. Mandam até fechar o plenário, para que se vá ouvir a Comissão Especial do Impeachment. Ela é muito importante, mas não pode fechar o plenário. O plenário é soberano, não é? Então, qual é a saída para que a sociedade se proteja minimamente dos desvios de recursos? A nossa carga tributária está beirando 35% do PIB, o que corresponde a 5 meses, quase 5 meses de trabalho. Todos nós entregamos 5 meses do nosso suor para o Estado, em forma de imposto. E nós estamos desprotegidos porque ninguém fiscaliza. Os tribunais de contas são verdadeiros tribunais do faz de conta, não é? No país todo, não é? E o Tribunal de Contas da União não é tão diferente, não é? Dá para ser diferente em vários casos, enfim. O que é que nos resta fazer? E aqui eu vou dar um exemplo concreto, porque é mais fácil da gente entender que nós... Vossa Excelência, me permite só para cumprimentar os estudantes do curso de Gestão Pública da Faculdade de Projeção aqui de Brasília, do DF, serão todos bem-vindos ao nosso Senado Federal. Desculpe, senador. Não, imagina, cumprimentar os estudantes é um prazer para todos nós. Satisfação grande tê-los aqui. Obrigado pela visita. Então, eu vou dar um exemplo, senador Assir. Um exemplo assim muito simples de entender. Em 2013, nós apresentamos um projeto no Ministério da Integração, quando o ministro, o nosso colega hoje de Senado, Fernando Bezerra, dentro de um programa do Ministério, que era um programa de adensamento de base produtiva, não é? São chamados APLs, não é? E aí foi aprovado um projeto de 13 milhões de reais para pavimentação asfáltica de 6 quilômetros de ramais dentro de um assentamento de hortifrutigranjeiros do Polo da Fazendinha. 6 quilômetros de asfalto, 3 fábricas, uma para extração de polpas de frutas que eles produzem, outra para processamento de camarão, no camarão da região, e uma terceira para processamento de vegetais. Também um mercado para o produtor ribeirinho, né, aqueles que vivem no entorno da Ilha do Marajó e também na margem esquerda do Rio Amazonas, eles
traz a sua produção para vender ali, e mais um pier de atracação para deslocamento de embarcação de turistas e de cargas também. Então, esse projeto todo dava 16 milhões de reais. O governo federal entrou com 13 milhões e o governo do Amapá com 13 milhões. Nós começamos a desenvolver, primeiro começamos reunindo a comunidade, que não acreditava de maneira nenhuma, e eu dou razão, porque está lá há 40 anos esperando que se mantenha minimamente os ramais. Chegando lá, começamos a falar em pavimentação asfáltica, ninguém acreditava. Mas aí formamos um grupo de WhatsApp. Os comunitários entraram no grupo, os técnicos e gestores do governo estadual também, e os nossos assessores. E as informações passaram a fluir de cima para baixo e de baixo para cima. Na hora em que o governo federal emitiu a nota de empenho, foi comunicado pelo WhatsApp à comunidade que o recurso tinha sido empenhado. Quando o governo transferiu o dinheiro para os cofres do Estado, mais uma comunicação pelo WhatsApp. E aí, quando lançou o edital para fazer a obra, eles tomaram conhecimento do detalhe, estudaram o detalhe de cada projeto, e tudo isso a partir de uma rede de WhatsApp, transmitindo informação, inclusive mobilizando a comunidade para as reuniões, e passaram a discutir já como é que essas fábricas, que hoje estão já em estado muito avançado de construção, né? Tudo isso, os tijolos são contados pela comunidade. A qualidade do serviço é fiscalizada pela comunidade e comunicada pela rede de WhatsApp. Então, há um controle social de cada centavo do dinheiro. Quando eles começaram a fazer a pavimentação asfáltica, a comunidade foi acompanhar e detectou algumas falhas e comunicou, denunciou. Então, isso fez com que esse projeto pudesse avançar. E aí, para ampliar ainda mais o controle social, foi criada uma página no Facebook. A página se chama De Olho na Emenda. Quem estiver em casa, que quiser acompanhar como é que se exerce o controle social dos gastos públicos, você pode entrar no Facebook e colocar lá De Olho na Emenda, que vão surgir várias páginas com emenda do nosso mandato, porque é um mistério as emendas de parlamentar. É um mistério. E esse sistema de controle social e de transparência que nós estamos construindo permite a qualquer cidadão, em qualquer lugar do país, acessar as informações e acompanhar de perto como é que funciona. Então, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, na Paraíba, quem estiver nos ouvindo, que queira também acompanhar as emendas parlamentares ou os investimentos no seu estado, basta entrar no Facebook e colocar lá De Olho na Emenda, que ali dá todo o procedimento, todo passo a passo do que foi feito, das dificuldades encontradas, não é? Enfim, esse é um projeto exemplar que eu vou apresentar ao ministro Helder Barbalho na segunda-feira. Eu tenho uma audiência com o ministro Helder Barbalho na segunda-feira, onde eu vou apresentar um relatório minucioso da transparência do recurso e do uso e do controle social desse dinheiro, na expectativa que ele libere a segunda parcela, porque está tudo prestado contas, centavo por centavo. Os técnicos do Ministério já visitaram a área, visitaram lá as obras, aprovaram tudo que viram, e aí falta só o governo federal liberar uma outra parcela para a obra avançar. Mas esse é o modelo que serve para o país todo. Eu estou trazendo um exemplo que é para conceituar o que é o controle social. A transparência é uma realidade no país, existem os portais de transparência, o governo federal, você tem o SICOMV, que você pode acompanhar passo a passo, incluindo os projetos, o detalhamento dos projetos, a liberação do recurso e a aplicação do dinheiro. A comunidade está ali para prestar essa informação. Portanto, senhor presidente, era isso. Muitíssimo obrigado pela paciência de Vossa Excelência e parece-me que nós não vamos continuar a sessão, não porque tenho dado ordem para acabar, é porque não tem mais ninguém aqui para falar, não é isso? Muito obrigado, presidente.